falar uma outra coisa, antecipar um ponto que eu vou desenvolver um pouco mais lá na frente. O pessoal da direita tá caindo no mesmo problema que foi fatal para a esquerda, que é você pegar a bolha e achar que a bolha é a realidade. E aí, no caso da direita, é essa bolha da imitação e das hashtags e da exposição da hipocrisia da esquerda e da marca d'água, etc, etc, etc. Tudo isso é como segurar areia na mão, escorre pelos dedos. E o pessoal tá achando que é tudo isso. Vou dar meus pais. Meus pais não têm computador, têm celular, têm acesso às redes sociais, tá? E acompanha um pouquinho de mídia tradicional e tem o celular lá onde, né, com uma função limitada. Não tem esse uso das redes sociais e da internet que eu tenho, por exemplo, para escrever. Não tem esse olhar crítico. Ou seja, são pessoas normais, pessoas comuns. Uhum. Então, a sua hashtag, o seu view, o seu like, o seu dislike, isso não tá chegando nessas pessoas. E pode acreditar, essas pessoas elas compõem uma parcela gigantesca do eleitorado. Eu não sei aqui dizer quantos. Quantos por cento do eleitorado é composto de pessoas... Entendeu? Se perguntar pro meu pai e pra minha mãe que é uma hashtag, eles não sabem. Eles não sabem. Então não adianta você achar que a bolha... Não, aqui na bolha, a gente fez aqui uma enquete no Twitter e o Bolsonaro tá com 80%. Na enquete aqui do meu Twitter, mitadas Pesquisa do data mito. tweet. Aqui no Twitter, mitadas do mito. Nossa, o Bolsonaro ganhou 80%. E veja, tudo isso, como eu disse agora há pouco, tudo isso é legal, tudo isso faz parte, tudo isso tem um papel a cumprir. Mas o pessoal tá achando... E aí tem dois elementos. E aí eu volto nas eleições de 2020 e eu dou um outro ponto. Em 2020, e assim, outra coisa, eu não estou falando mal. Na verdade, é bem evidente que eu não estou, mas é bom registrar pros incautos. Muita gente boa foi candidato em 2020 e não ganhou. Muita gente. Com boas ideias, com bons valores, que estão aqui do nosso lado. Mas por quê? Porque muitos já caíram nesse erro que eu estou descrevendo aqui, que a gente está descrevendo. De achar que essa bolha do Twitter significa necessariamente resultado eleitoral. Entendeu? Não, eu tenho muitos views, eu tenho muitos likes, eu tenho muitos tweets, eu tenho muitos seguidores, então eu vou me candidatar e vou me eleger. Não necessariamente. Não, eu vou fazer, eu agora aqui no canal todo dia eu vou fazer um vídeo, e vou fazer um vídeo interessante, mais polêmico e tal, né? Impeachment do Alexandre de Moraes amanhã, vídeo. Impeachment do Biden depois. Se eu fizer isso, também a gente vai ter um monte de views aqui, vai ser super legal nesse sentido. Aí eu vou lá e me candidato. Quem que vai votar no André para vereador, para deputado, para senador? Porque eu faço um vídeo supimpa com uma edição legal aqui, ó. Desço o porrete no Joe Biden. Ninguém vai fazer isso, gente. Ninguém vai fazer. Assim, ninguém é exagero. Mas assim, você tá falando com a sua bolha. E a sua bolha não é tão grande quanto você imagina. Assim como não é a bolha da esquerda. O Brasil, como um todo, ele é composto de pessoas que nem sabem o que é hashtag, que não usa a rede social dessa forma que nós usamos. Então tá completamente por fora, completamente alheio a essa coisa da mitada e da lacrada. E aí entra um aspecto importante, que é até um aspecto de ciência política brasileira, que é a questão do personalismo. O brasileiro, ele não faz voto ideológico. Quem faz voto ideológico somos nós. Porque a gente tem essa concepção. É óbvio que em 2022 eu vou votar no Bolsonaro. Se isso for possível, se isso for permitido. se for permitido, eu vou. Agora, olha a minha cabeça. Não o tamanho, né, que vocês estão vendo. Mas olha a minha concepção. Eu tenho isso. Agora, é ilusão eu achar que todos os brasileiros são assim. O cara vota por identificação pessoal. O brasileiro é personalista. O Lula foi eleito 2 vezes, gente. Não vamos nos esquecer disso. O brasileiro é conservador? Nos seus valores até é. O brasileiro é a favor de punição pesada para bandido, é contra o aborto, é contra o casamento gay. O brasileiro é conservador nos seus valores. Economicamente, o negócio já é um pouco mais complicado.
O brasileiro ele é a favor da propriedade privada, com certeza. Ele é a favor de empreendedorismo, com certeza, mas ele também acha que tudo tem que cair do céu do Estado. O brasileiro, economicamente, o negócio é um pouco mais confuso. Mas esse brasileiro votou 2 vezes no Lula e votou 2 vezes depois na Dilma, que é ainda pior. Porque o Lula é um personagem e é uma personalidade para se identificar, né? Isso não dá para negar. A Dilma não. E muitos eleitores do Bolsonaro votaram no Bolsonaro não porque ele é conservador, mas porque se identificaram pessoalmente com ele, viram os seus valores nele. Isso é o personalismo do brasileiro. É diferente do eleitor americano, que o cara é democrata ou republicano. Não importa, eu nunca esqueço de uma fala do Dinesh D'Souza, que é um cara bem conhecido no meio, em 2016, que ele estava falando assim, olha, eu não sei quem vai ser o candidato republicano, mas seja lá quem for, e se for o Trump, eu vou votar nele. Isso é uma coisa que tem zero personalismo. Zero personalismo, sim, é modo de dizer, mas tem um personalismo muito baixo. O brasileiro não é assim. O brasileiro ele vota na pessoa. Ele não vota nem no partido nem na ideologia. Ele vota na pessoa. O americano ele tende a votar, não, ele vota no candidato democrata. Se é uma múmia igual o Joe Biden, pouco importa. Se é o Donald Trump, que não era um conservador de carteirinha, mas era o candidato do Partido Republicano, pouco importa. Ele vai lá e vota. Ele é muito mais ideológico que o brasileiro. O brasileiro não é assim. Então fica aí, né? Uma primeira coisa é, ficou as eleições de 2020 provaram isso, mostraram isso, deram essa. Primeiro que você já podia saber isso antes, né? Mas se você não sabia, você teve uma prova prática nas eleições de 2020. Cuidado, não, cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho.